João capítulo 6, versículos 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Leia comigo o primeiro e o último versículo. Jesus dizendo, vamos lá? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos podem se assentar. Jesus veio. Qual foi o objetivo da vinda de Jesus? Declara-se comigo: Jesus veio. Obrigado. Jesus veio para fazer a vontade do nosso Pai Celestial, do seu próprio Pai. E nessa manhã nós gostaríamos de compartilhar algumas coisas a respeito disso, numa manhã de Santa Ceia tão propício, que Jesus veio, Ele negou a si mesmo, deixou o seu trono, a sua posição, e veio à terra para cumprir uma vontade. E essa vontade não era dele, mas era a vontade do seu Pai. Essa manhã, para nós trazermos uma reflexão, se temos feito a vontade do nosso Pai. Se muitas vezes você tem sido tentado e com grandes dificuldades tem se perdido no meio de algumas lutas e está esquecendo que a vontade de Deus é que você faça a vontade dele. Não a minha, não a sua, mas a vontade de um Pai. Jesus, como filho, ele poderia ter negado, ter recusado. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se entregou. E ele aceitou a vontade de salvar a mim e a você. Dar-se em perdão dos nossos pecados. Todo tipo de tentação, nenhuma tentação é maior do que o próprio Jesus. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado no deserto. Mas lá a Bíblia diz, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Deixa a sua Bíblia já de stand-by, você vai abrir muito a sua Bíblia. Eu quero que você rapidamente me ajude e seja rápido abrindo, e nós iremos avançando. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 13 diz: quantas vezes a tentação desse mundo tira você do compasso de Deus e tira você de fazer algo que é a vontade do Pai. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, versículo 13, ele diz assim: julgai entre vós mesmos, é próprio, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Leia comigo: e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Então quero declarar na sua vida, meu irmão, não existe tentação maior do que a tua escolha, o poder que Deus já colocou na sua vida para resistir. Não existe tentação maior do que o nosso Jesus. Não existe tentação que te domina muito mais. A Bíblia diz que não veio tentação que não fosse humana, mas que Deus preparou um livramento para que você possa resistir e suportar. Mas Deus é fiel e não permitirá. Declara-se comigo: meu Deus não permitirá que eu seja tentado além daquilo que eu posso resistir. Jesus foi tentado. E Satanás chegou a você: se tu és o filho de Deus, clame por essas pedras, elas se tornaram pães. Ele estava em jejum. E Jesus foi resistindo com a palavra todo tipo de tentação. Se tu és o filho de Deus, lança daqui. E os anjos darão ordens a teu respeito. Pode cair nesse penhasco, você não vai acontecer nada com você. Outro tipo de tentação que Satanás diz para você. Sabe o que é a tentação que o diabo fala para você? Que você é pecador. Pode pecar porque você é pecador. Pode pecar, você é pecador mesmo. Isso é na sua natureza. Sua natureza é pecaminosa, não tem jeito, você vai pecar mesmo. Satanás, ele é mentiroso, porque Jesus resistiu Satanás e Satanás o deixou. Se você resistir firmemente, não ceder, Satanás o deixará. Se você resistir firmemente, resignadamente, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu só isso a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não vai me tentar não, porque eu estou em Deus. E a Bíblia diz que Satanás o deixou. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Apóstolo Paulo, ele diz assim: sejam meus imitadores, porque eu também sou imitador de Cristo. Se Paulo imitou a Cristo, eu também estou imitando. E estou ensinando você a ser um imitador de Cristo. Não ceda à tentação. Não ceda. Resista. Satanás te deixará. Quantas lutas e tentações que o inimigo coloca para você deixar a igreja e deixar a fé. Ontem eu tive um triste momento, já na madrugada. Eu estava preparando o culto e abri o Instagram. Nem sei porquê, acho que eu estava querendo desplugar um pouquinho, né? Descansar. Deixar fundamentar as coisas que Deus estava trazendo, você deixa eu dar uma pausa. Aí eu abri. E aí eu vi assim um comunicado. A foto da Angela, escrito assim: comunicado. Quem viu isso? Ninguém viu, claro que eles estavam dormindo. Se alguém tivesse acordado, eu ia pedir para fazer uma oração por mim, né? Porque eu estava trabalhando. Esse canal estava escrito assim: a foto da Angela escrito comunicado. E um belo de um texto enorme. Alguém que é do fã-clube dela, líder do fã-clube, declarando e dizendo que a partir daquele momento não estava fazendo bom para essa pessoa, mas publicar coisas da Angela, louvores da Angela, música da Angela e coisas de Deus, palavras de Deus, porque não fazia mais parte da sua própria vida. E que aqui, a partir daquele momento, aquele canal estava sendo convertido para MPB brasileira, música popular brasileira. E que verdadeiramente o que fazia parte da vida dessa pessoa eram as músicas de Caetano Veloso, e foi falando todos os nomes. E eu dei uma olhadinha só na quantidade de seguidores, 6.000 seguidores. Num líder, numa pessoa, e é uma mulher, é líder de um grupo, de um fã-clube da nossa querida irmã Angela, cantora, serva de Deus. E diz: há muito tempo eu tenho lutado contra isso, e hoje decidi inovar e mudar.
Aí as pessoas começaram a escrever assim: puxa vida, hoje é aniversário da Eixla, e você faz isso hoje? Aí outros dizendo assim: que Deus tenha misericórdia de você. E aí teve outros que escreveu assim: e todos esses que você agora seguirá, todos esses seguem a lei contrária de Deus. Defendem o aborto, defendem o ateísmo, defendem outros deuses, e E teve pessoas que ministraram, e outros disseram assim: que Deus te abençoe. Eu não sei como é que Deus vai abençoar. Eu fiquei tão chocada, porque eu estava me preparando essa ministração. E a Bíblia diz que todo tipo de tentação, ela nunca deixará de ser do tamanho do humano. A tentação é humana, mas que Deus proverá livramento para que você possa suportar. Essa pessoa não quis, não resistiu ao diabo, cedeu. E vergonhosamente deixando o Evangelho de Deus, deixando o Evangelho de Cristo e seguindo a demônios, porque ele enredou, deixou as paixões desse mundo falar mais alto do que a verdade de Deus e caminhar num caminho mais leve, sem culpa, sem pecado. Deus confirmou isso ontem na madrugada, que é isso que ele queria falar hoje à igreja. Quanto tipo de tentação vem para você deixar a sua fé? Mas se você resistir, o inimigo deixará. Ele desistirá do teu caminho e desistirá, porque tu és valente de Deus. Quem pode declarar amém? Quem declara assim de mãos levantadas: eu tomo posse de um novo revestimento de ser valente de Deus, para resistir o inimigo no dia mau, no dia da tentação. Não vou cair, porque Deus já proveu livramento. Minha fé vai continuar nele, os meus olhos nele e não nesse mundo. Por isso Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se Jesus nos deixa esse exemplo, Jesus foi exemplo. Se Jesus nos dá um exemplo, ele diz: eu como homem também fui tentado. O que eu fiz quando eu fui tentado? Eu resisti a Satanás. Resistiu como? Usando a palavra: eu sou um filho de Deus. E afasta-te, Satanás. Afasta-te, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. E também: eu sou um filho de Deus, não vai me tentar não. Estou firme na rocha. Avançando, eu gostaria de dizer, abra sua Bíblia em João, 1 João 3, versículo 8. Qual foi a outra finalidade? Então a primeira finalidade que Jesus veio foi para cumprir a vontade de Deus. Enquanto você abre, eu gostaria de dizer: quantos de nós não estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Quantos de nós estamos fazendo a nossa própria vontade? A vontade da nossa própria carne. Por isso as coisas não andam, por isso as coisas não fluem. As coisas ficam travadas. Quando nós não dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Deus não te colocará no caminho para você cair no buraco, não. Por isso você está pedindo algo e está travado, porque tem laços que Deus está querendo te livrar. Você crê nisso? Se existe uma queda, Deus vai te prevenir e falar assim: eu não vou te deixar entrar por esse caminho, porque esse caminho tem queda, tem derrota. Por isso nessa manhã você precisa pedir como Jesus fez: seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida. Ter comunhão com Cristo é aceitar a vontade dele. Ele é o comandante da tua história, ele é o teu patrão, ele é o gerador de provisão na sua vida. Me guia, seja feita a tua vontade. Queria comprar, Senhor, mas o Senhor não deixou. Então seja feita a tua vontade. Queria fazer isso e Deus não deixou. Talvez essas lutas poderiam ser explicadas um pouco melhor hoje da seguinte maneira: será que você não está batendo de frente com a vontade de Deus? Eu sempre aprendi algo com meu pai, que existe dois tipos de vontade de Deus. Existe a vontade perfeita
existe a vontade permissiva de Deus. Sabia disso? Existe o que é perfeito. A vontade boa, perfeita de Deus não traz desgosto. Mas a vontade permissiva, Ele permite, porque você insistiu demais. Você fez campanha demais. Você quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer. Ok, Deus permite, mas vai haver consequências. A pior coisa é experimentar a vontade permissiva de Deus. A pior coisa. Casamentos que nunca deveriam ter acontecido. Nunca deveria ter acontecido, mas foi tanta insistência que Deus permitiu. Hoje é lágrima e lamento. Existe a vontade perfeita. Senhor, se você hoje está aqui nessa manhã e tem coisas que você precisa apresentar da sua área para Deus, hoje é dia de comunhão com Cristo. Precisa estar em harmonia com a vontade dele. É para avançar? Me dê um sinal para avançar. É para recuar? Eu vou recuar porque essa é a tua vontade para recuar. É hora de me calar? Vou me calar. É hora agora de falar? Vou falar porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu tenho aqui tantos testemunhos sobre isso. Entre viver e morrer. Tem tantos testemunhos sobre isso. E muitas vezes nós não queremos a vontade de Deus. Deus tinha outro caminho. E muitos de nós somos resistentes. Precisamos soltar as cordas e deixar Deus conduzir esse barco. Na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida conjugal, na tua vida familiar. Coisas, sonhos, projetos, desejos. É hora de viajar, Senhor, é hora de ficar quieto. É hora de ir, é hora de parar. Pense nisso. Hoje Deus está falando para você buscar a vontade do Pai. Porque se você voltar, estiver na vontade de Deus, pode ter lutas nesse caminho, mas Ele está junto. Ele te conduziu. Ele vai te levantar. Porque Ele está nisso. E dá glória, amém. 1 Pedro 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Fala assim comigo: Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir um plano do diabo na minha vida, na minha história. Mas Jesus chegou antes. Por isso eu não fui destruído totalmente. Talvez você chegou bem quebrado para Deus, mas o plano de Jesus vir é para destruir o pecado e destruir as obras do diabo. O pecado sagazmente nos convida, mas Jesus veio para perdoar. Jesus veio para apagar. Muitas vezes você já ouviu isso na igreja, mas hoje você tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero que você pense mais um pouquinho sobre o teu pecado. Eu quero que você pense um pouquinho que Jesus veio para apagar o pecado. Jesus veio para apagar todo o pecado. Então, pastora, a Bíblia diz que a Bíblia diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais, o Senhor. Só existe uma coisa que Deus vai se lembrar nos céus: das tuas boas obras. Aleluia. Daquilo que você praticou aqui. Se você fez para Deus, tem um galardão. E Deus dará a cada um segundo o seu proceder. Pecado não, mas pelo proceder. Muitas vezes nós somos perdoados, fomos lavados, fomos já religados, somos filhos. Mas o nosso proceder é de desonra para Deus. Ele vai se lembrar disso. Mas às vezes você serviu ao Senhor com muito interesse de coração. E foi um grande homem, uma grande mulher abençoador. Ganhou outros para Cristo. Mesmo cansado, incansavelmente trabalhou. Mesmo sem condição, você fez para Deus. Sem muitos recursos, sem muito estudo, mas você falou do amor de Deus.
Tudo isso Ele vai lembrar. Mas dos teus pecados não me lembrarei mais. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e 22 diz assim. 1 Pedro 2, 21 e 22. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Por isso mesmo fomos chamados de igreja. Sabe o que significa eclésia? A tradução da palavra eclésia, que significa igreja, significa os chamados. Esse é o significado de igreja. Igreja significa eclésia. Eclésia significa, traduzindo, os chamados. Por isso nós sempre chamamos, vamos à igreja. Por isso nós estamos sempre convidando. Somos mensageiros do Senhor para convidar a outros. Eu vejo a Fabiana e o esposo a receber a primeira vez e disse para ela: chame o seu marido, essa bênção é para ele também. E ele foi chamado pelo Espírito de Deus e hoje está salvo, está caminhando, está vencendo um dia após outro, assim como você também está vencendo um dia após outro, porque você foi chamado para a salvação. Deus não quer que ninguém se perca e que ninguém permaneça no pecado e no erro, mas que ele seja exemplo. E muitos estão procurando o exemplo do irmão e esquecendo do exemplo de Cristo. Tira os teus olhos do teu irmão, porque o teu irmão não está perfeito. O dia que ele for perfeito, a senha dele vai ser chamada. Mas fica olhando para o pastor, fica olhando para a irmãzinha da intercessão, fica olhando para o irmão que recepciona, e fica olhando para aquele que é mais pobre, mais fraco da igreja. E fica procurando os defeitos da vida de todo mundo. Oh, meu irmão, quebra essa lupa, joga essa lupa fora, porque quem pôs essa lupa na tua mão foi Satanás. Ele também ficou procurando defeito no céu, e por isso ele caiu de lá. Porque ele era invejoso demais, ele não aceitava a soberania de Jesus e a honra a ser dada a Jesus. Mas Jesus é o exemplo. Satanás queria ser o modelo, mas ele jamais poderia ser, porque havia pecado nele. O coração era pecaminoso, começou a ter disputa de autoridade, de inveja, de ciúmes, porque Deus disse assim: esse é o meu filho amado, em quem com prazo a ele a honra. E Satanás queria a honra para si. Muitos estão querendo a honra para si, mas Jesus é o modelo, ele não quis honra para ele. Glória a Deus. E tem um versículo na Bíblia que diz que Jesus diz assim: eu não quero a glória dos homens para mim, eu quero a glória do meu Pai. Olha que tremendo isso. Tem um versículo que diz que Jesus disse que ele não queria a glória dos homens. Pastor, nós viemos fazer o que aqui hoje? Nós viemos adorá-lo, exaltá-lo. Mas Jesus não queria a glória dos homens. Os homens são pecadores, são defeituosos, são facciosos, são hipócritas. Ele quer essa adoração hipócrita? Não, eu quero a glória do meu Pai. Por isso Jesus foi exemplo, ele não teve pecado. E eu achei tão bonito esse versículo. Para isso fostes chamados, também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes em seus passos. E ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Eu gostaria de falar no seguinte: existe um livro, e esse livro diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Eu queria que você procurasse comprar esse livro e você poder ler. Existe a história de um homem que estava com a vida toda num fracasso, totalmente arruinado, totalmente destruído. Mas um dia ele encontrou a graça de Deus. E verdadeiramente tudo mudou. Quando ele conheceu a Cristo, conheceu a Jesus. E nesse livro ele começa agora a se relacionar com Cristo da seguinte maneira: como Cristo entrou na minha vida e mudou tudo, sobre esse assunto eu vou perguntar o que ele faria no meu lugar. Porque eu já não vivo mais aquele, eu estou vivendo agora ele, em mim. E ele trouxe mudança, ele trouxe novidade para a minha vida. Em seus passos, o
que faria Jesus? Quer ter certeza de vencer o pecado e a tentação? De ser fraco, de ser desanimado, de não ter fé, de não continuar com Deus, de não ser eleito verdadeiramente um filho de Deus? Quando você está nessa dúvida de tentação terrível, faça essa pergunta para você: em meus passos, o que faria Jesus? Você vai ter uma resignação enorme para vencer todo tipo de tentação e seguir o exemplo de Cristo. Eu gostaria de dizer, em seus passos, qual exemplo deixou Jesus para mim e para você? Seria andar sobre as águas? Seria ressuscitar alguém, um morto? Isso seria um sonho. Mas em seus passos, o que Jesus deixou de exemplo para nós é que Ele não pecou. Esse é o exemplo. Sabe por quê? Andar sobre as águas continua andando. Ele continua andando. E muitos também estão andando sobre as águas, eu e você. Porque se não estivesse andando nas águas, eu já estava afundado. Eu já não estava mais nem aqui. Estava lá glu-glu. Glu-glu. Mas você continua, você já está até andando como Pedro. Acima da tribulação, da escassez, das afrontas, das contendas, das aflições da alma. Você está andando. Qual seria o exemplo então que Jesus deixou para mim e para você? Não seria andar sobre as águas, não seria ressuscitar ninguém. Seria o exemplo de não pecar. E Ele não pecou. Aleluia. Talvez você hoje poderia fazer o seguinte: vou fazer um quadro, um mural e dizer: hoje eu consegui não pecar. E a Bíblia diz que Ele não pecou, nem com a boca Ele também pecou. Ele não murmurou. Murmurador significa murar a dor, estampar a dor. Mas eu declaro que eu sou um adorador. Então você poderia hoje começar a colocar um mural na sua casa, falar assim: hoje eu não pequei, glória a Deus, nem com pensamento, nem com palavra, nem com atitude, nem com desejo, de nada. Hoje eu só adorei. Quem declara aceita esse desafio? No outro dia, de novo, eu também não pequei. Eu tratei todo mundo com alegria, com amor, com decência, com ordem, com respeito. No outro dia, eu não pequei. Bem que eu queria passar por cima do motoqueiro, mas eu não passei. No outro, aí eu assim: glória a Deus, uma semana sem pecado. Opa, estou ficando melhor. Você poderia fazer um desafio desse na sua vida? Porque o exemplo de Jesus é não pecar. E muitos estão querendo poder, muitos estão querendo autoridade. Manda ver, desce água da rocha. Não, meu irmão, isso aí, os sinais te seguirão. Mas o exemplo é que você precisa ter, é que Jesus não pecou. Porque o pecado nos afasta de Deus, faz separação entre nós e o nosso Deus. E muitas vezes você está cheio de pequenos pecadinhos e acha que também está bonito na foto. Mas hoje tem saída. Hoje tem escape. Ele pagou o preço por mim e por você. É só recomeçar. Fazer um novo propósito. Eu não vou pecar. Eu vou fazer um mural. Faça um mural sem pecado. Coloca lá. Olha, Senhor, hoje não teve jeito. Me tiraram do sério. Mas me ajuda na minha fraqueza. Quem pode dizer amém? Amém. 1 Coríntios 15, 3, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz assim: porque antes de tudo vos entreguei e também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele já morreu pelo meu pecado e o seu pecado. Gálatas, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Declara assim comigo: Jesus se entregou para arrancar-nos. Pensa você no jardim, vai fazer uma poda, você tem que arrancar com raiz e tudo. Se você está tendo raiz ainda nesse mundo,
Jesus está nessa manhã aqui para te arrancar desse mundo. Uma nova natureza precisa nascer. Uma nova natureza precisa nascer. Porque Jesus veio para desarraigar do amor a esse mundo. Se a sua paixão ainda é muito pelo dinheiro para adquirir e não adquirir nada no céu, Ele ainda não desarraigou a tua alma desse mundo. Você pode trabalhar, desejar, sonhar, ser disciplinado nas suas finanças e prosperar porque isso é de Deus. Mas que o teu amor não esteja nisso. Que o teu coração não esteja nisso. Esteja no Senhor. Ele veio para te desarraigar, arrancar com raiz e tudo. Está aí um versículo. Acompanhe o versículo 4. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Por isso eu e você não podemos ter uma mente que ainda pensa como os perversos pensam. Por isso a sua mente e a minha mente não pode defender ainda toda legislação de iniquidade perversa na nossa nação, porque nós já fomos desarraigados disso. Nossa cabeça é outra. Renovados pela renovação da vossa mente. Isso é culto racional. E dá glória a Deus. As suas raízes não podem estar aqui. Ele veio para te arrancar com raiz e tudo desse mundo. Mateus 1:21, rapidamente. Estou concluindo. Vou terminar e vou falar tudo. Quem dá glória a Deus. Você precisa saber quem você é em Cristo. Você precisa saber qual é o exemplo. Você precisa saber, deixando as coisas para trás que ficam, eu avanço para um alvo. E o alvo é ser perdoado, regenerado, restaurado, uma nova criatura. Qual é o significado do nome de Jesus? Por que você clama o nome de Jesus? Porque às vezes isso está tão automático que você está esquecendo de algumas coisas muito importantes. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Hoje as pessoas estão procurando um Jesus para comprar 1000 apartamentos, ter não sei quantos carros, mas o nome de Jesus veio para salvar o que está perdido, salvar do pecado deles. Pastor, mas eu tenho necessidade. Tem, mas o que te atrapalha de vencer é o seu pecado. É o pecado que não deixa Deus agir. É o pecado que não deixa você ser próspero. É o pecado que não te deixa ser abundante, ser curado da alma. É pecado. O que Deus veio para fazer é para tirar o pecado. E às vezes essa pregação não interessa a muita gente, mas eu estou aqui pregando para os que precisam. Para você que veio. Para você que me assiste. O nome dele veio para perdoar os teus pecados. É isso que nós precisamos. Porque se o pecado sair, temos comunhão com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Tudo que é dele é nosso. Porque fomos enxertados agora como filhos. Porque o Filho de Deus não teve pecado. E nós também não podemos ter. Você diminuiu o seu glória ou não tem nenhuma glória? Você não sabe quem você é em Cristo, perdoado, está pensando ainda? Não me decepcione. Se tivesse alguém aqui pregando, dizendo que amanhã a porta vai abrir, você estaria aplaudindo. Mas você deveria aplaudir, porque os teus pecados foram perdoados. E se ainda tem pecado, vai ser perdoado novamente. É isso que você precisa aqui nessa manhã. Tudo é consequência do pecado. Mas quando você come o pão e bebe o vinho, você está declarando e proclamando que você foi liberto dos seus pecados. Por isso você não pode deixar de participar da ceia, porque é uma proclamação. Eu sou um dos que o Senhor libertou. Eu sou um dos que tem comunhão.
cristãos não levam isso a sério, eles estão negando isso. Assim como Pedro, Jesus foi levado à morte, e tu? A tua conversa é igual a dele. Não, eu não sei nem quem é. Está negando. Por isso, nessa manhã, quando você pegar esse cálice e pegar o pão, você poder dizer: Senhor, eu sou um dos que o Senhor veio salvar. Eu estou aqui. Eu sou um dos que o Senhor perdoou. Vou levar isso a vida inteira dizendo que sou um dos que o Senhor perdoou. Eu sou um dos que o Senhor resgatou. O Senhor não abriu mão, não desistiu. E muitos de nós estamos esquecendo isso, ou deixando de proclamar isso. Você não consegue trazer uma alegria e falar assim: ei, eu sou um dos milhares e milhares que Deus resgatou, e que Ele não quis perder, e que Ele diz assim: é muito especial para mim. Se teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá, dizendo: eu vim para te perdoar, porque não tinha jeito. Eu vim para te levantar, porque os teus pecados serão perdoados. E Ele é o meu exemplo, Ele é o seu exemplo. Você precisa seguir o exemplo de Jesus. E muitos estão procurando o exemplo em Maria, estão procurando o exemplo do pastor. O problema do homem é um só, é o pecado. Jesus veio para proclamar e chamar os pecadores ao arrependimento, a darem a volta por cima. Mateus 9:13, rapidamente. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Misericórdia eu quero, mas eu não quero nenhum tipo de sacrifício. Eu quero porque vim chamar. Não vim chamar todos que são perfeitinhos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Abre em Lucas 5:32. Essa é a comunhão quando nós nos arrependemos. Estamos sendo exemplo do chamado dele. Somos chamados de igreja porque fomos um dia chamados para arrepender. Glória a Deus. Versículo 32 de Lucas 5 diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deus te chamou aqui nessa manhã para ter um arrependimento em alguma área. Volte-se, 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 volte-se ao modelo original. O exemplo é Jesus. Ele não pecou. Pastora, mas e agora o que faço? Ele apaga o passado e começa de novo. Lucas 13, versículo 1-5 diz: eles estavam disputando quem é que tinha maior pecado. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. E ele, porém, lhes disse, Jesus diz: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus diz: não eram. E eu afirmo, se não arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que ele quis dizer? Só que aconteceu uma coisa ruim com um ou com o outro, a luta travou, está pecando demais, está condenado por Jeová. E ele está dizendo: não, mesmo você também, se você não se arrepende, você também vai perecer. Eu creio, Pai. E hoje Deus está nos chamando ao arrependimento. Volta ao primeiro amor. Oh, glória. Lucas 19:10, último versículo. Lucas 19,
Penúltimo versículo, aliás. Aleluia. Que diz assim: Então Pilatos advertiu: não me respondes, não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? E respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de mim não tivesse sido dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que ele quis dizer? Eu não tenho pecado, e quem me entregou, esse tem pecado. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Tito 2, último texto. Tito. Hoje é um dia de Santa Ceia. Qual é o motivo de você tomar a ceia? Qual é o significado disso? Ele pagou um preço porque não tinha pecado algum. E nós que éramos condenados, nos deu uma nova história, uma nova chance. Tito, capítulo 2, versículo 14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele si mesmo se deu para remir-nos de todo o pecado nosso consciente, de toda iniquidade, nos purificar para Ele mesmo. Glória a Deus. Um povo exclusivo, um povo especial, para ser dele, seu, zeloso de boas obras. Outra tradução diz que Deus veio para remir-nos de toda iniquidade e chamar um povo especial, para ser totalmente dele, um povo que é zeloso em boas obras. Aquele que vive pecando não consegue fazer o que é bom. Aquele que fica errando não consegue fazer o que é bom. Mas ainda tem chance. Deus não desiste. Deus não desistiu. E Ele diz que Ele trouxe nós para ser dele. Significa que Ele tem ciúme sim de nós. E muitos cristãos estão misturados com dois senhores, provocando o ciúme de Deus. Não é um ciúme de homem, de marido e mulher, não é esse ciúme besta, né? Alguém que falou com o outro. Não, o Senhor quer você todo para Ele, porque Ele quer refletir a glória dEle na tua história, na tua vida. E eu quero frisar, pega a sua Bíblia. Jesus veio para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Você poderia se colocar de pé? A nossa cultura ela é perversa. O país do jeitinho, do meia boca, do crente meia boca. Quando nós olhamos as lideranças do governo, é a terra do mais ou menos. Mas o sonho do Senhor era esse: um povo do sim, sim ou do não, não. Eu sou de Cristo, estou seguindo o exemplo. E vou ser como Ele. Vou vencer as minhas dificuldades, as minhas tentações, os meus pecados. Põe a mão no teu coração e eu vou orar por você. Ele te chamou para ser um povo especial para Ele. E hoje você vai tomar do pão, você que é batizado, está em comunhão com Cristo, com a igreja. Se você puder dizer: Senhor, eu sou o que a palavra, a Bíblia diz que eu sou. Eu sou teu filho. Eu sou teu filho, estou caminhando para seguir o teu exemplo. Hoje precisa ter uma nova consciência, uma nova aliança. Deus te chamou de maneira especial. Eu quero orar, eu quero que você confesse seus pecados ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Enquanto eu estiver orando, faça também a sua oração. Pai, nós estamos vindo à tua casa nessa manhã para te agradecer pelo teu sacrifício na cruz. Não queremos fazer
vontade, quando o mundo nos rodeia, tentando nos tirar desse ambiente, e termos, ó Deus, tudo que o mundo oferece, mas escolhemos hoje estar contigo, porque a nossa vontade não mais, mas a tua. Perdoa, Senhor, os nossos tropeços, os nossos pecados, seja por palavras, por pensamentos, por obras, por atitudes. Nos humilhamos nessa manhã, reconhecendo que o Senhor veio para perdoar, que o Senhor veio para trazer a nós o teu modelo original e nos dar uma vida eterna. Senhor, muitas vezes estamos preocupados com o supérfluo, mas a visão é essa, de sermos um povo separado, um povo teu. Te pedimos perdão nessa manhã. Você pode pedir perdão por alguma coisa que a tua mente, o Espírito Santo está trazendo aos teus ouvidos, a tua mente agora. Você poderia pedir perdão porque um dia Ele te levantou. Um dia Ele nos salvou. Um dia Ele morreu naquela cruz. E muitas vezes você não está honrando isso. Por isso, Senhor, eu posso crer no meu amanhã, porque o meu amanhã está nas tuas mãos. Um dia o Senhor enviou o teu Filho amado. Obrigado, Pai, que haja reconciliação do teu povo contigo e que haja liberação de perdão da tua parte para o coração daquele que está necessitado de ser liberado e poder estar em comunhão. Obrigado, Senhor. Continue a trabalhar nas nossas vidas. Que seja perfeito como tu és. Em nome de Jesus.